Hoje, num formato diferente, vamos falar de um pormenor que poderá à primeira vista passar despercebido para alguns. Todos os componentes de uma guitarra são importantes para talhar o som final e a forma como são unidos, digamos assim, tem um papel preponderante no sustain de uma guitarra. Sejam parafusos, peças coladas, cavidades, etc. Tudo conta na hora de formar a personalidade de um instrumento. A base disto tudo, digamos que a tela branca são as madeiras e é de algumas das madeiras mais usadas na construção de guitarras que vamos falar hoje. Eu sou a Tatiana Carreira e sejam muito bem-vindos ao canal da Gitana. Há quem defenda que a madeira não é um fator determinante na construção de uma guitarra elétrica, por exemplo. Há muitas discussões aí por essa net fora e eu discordo bastante deste facto. O som de uma guitarra elétrica vem da vibração das cordas e da maneira como o magnético do pickup consegue captar essas nuances. Então, se está tudo aqui cravado na madeira, para mim é óbvio que essa escolha tem um papel-chave no meio de todo este processo. Diferentes pesos, granularidades, níveis de secagem, etc. vão ter uma implicação direta na forma como todo o instrumento vibra e é daí que vêm muitas das classificações de sustain, timbre e equilíbrios de que estamos habituados a ouvir. Antes de entrarmos aqui nos diferentes tipos de madeiras, queria só pedir o teu apoio ao nosso canal, deixa o teu like se estiveres a gostar, partilha este vídeo com uma amiga, com um amigo que esteja interessado neste tema e subscreve o nosso canal, caso ainda não o tenhas feito. No final, passa também na nossa mega loja online em www.igitana.pt para poderes consultar os milhares de produtos que temos lá disponíveis. Então, vamos lá a isto. Só dizer-vos que vou deixando aqui os links de algumas reviews que já tenha feito e que sirvam de exemplo para o tipo de madeira que eu estou a falar. Bora lá! O hash ou freixo é um clássico dos corpos e é obtido em regiões pantanosas dos Estados Unidos da América. Como normalmente esta madeira tem água à volta, assim que é cortada passa por um processo de secagem e o resultado é uma madeira leve e ressonante. Tem graves firmes e agudos equilibrados e bom corpo de médios. O freixo é conhecido também por ter um som quente e um excelente sustain. É uma madeira muito procurada, mas que tem de ser usada com consciência, já que a destruição das florestas ameaça a extinção desta espécie. O alder ou amieiro era uma madeira muito usada em mobiliário, mas Leo Fender meteu-a aqui no mapa dos corpos de guitarras. É uma madeira que pode ser encontrada maioritariamente nas florestas do Nordeste dos Estados Unidos da América e consegue ser ainda mais leve que o freixo. Tem uma sonoridade clara, incorporada e com bastante ataque. Graves e médios bem presentes, mas os agudos não são tão equilibrados como a anterior. Tem um sustain decente e por vezes é utilizado em conjunto com outras madeiras para tentar aqui apaziguar alguns pontos menos bons de equilíbrio tonal. O mahogany ou mogno é outro clássico em corpos muito conhecido pelas LPs. É usada também nos braços e pode ser colhida na África ou América Central. É uma madeira que podemos considerar semi-pesada e faz o peso da guitarra oscilar consoante as regiões de onde a madeira vem. Tem um timbre bastante quente e suave, com grande equilíbrio e profundidade. Os graves são bem presentes, mas não anulam o brilho dos agudos. Tem uma personalidade sonora bastante diferente do hash, por exemplo, embora tenha semelhanças nas ressonâncias e no sustain. Usada também em costas, ilhargas, archtops, é uma madeira bem consensual nas marcas e oferece aquele médio característico que podemos ouvir nas LPs. Tão famoso como o mogno é o maple ou bordo. Embora seja mais usado em braços, não é inédito encontrar guitarras com o corpo em maple. É uma madeira densa e pesada, proveniente dos Estados Unidos e Canadá. É muito usada, como todos sabem, em misturas com outras madeiras mais leves e esta é a razão porque não se vê em mais corpos o seu peso. É uma madeira cheia de brilho e com médios e graves menos pronunciados. Ainda assim, mesmo com este desequilíbrio, é uma madeira que confere timbres muito preciosos. Existem acabamentos bem peculiares, como o flaming, e obviamente fica espetacular em cores translúcidas.
O basswood ou Tilia é uma madeira abundante e barata e é normalmente associada a instrumentos de gama média-baixa. Não tem tanta notoriedade como algumas das suas parceiras, mas confere um bom timbre e, quando bem aplicada e conjugada, tem resultados muito acima daquilo que se poderia estar à espera. Tem uma tonalidade cheia e equilibrada, com médios presentes, e oferece uma boa dinâmica e definição. As marcas tendem a privilegiar a Tilia proveniente do norte e costa leste dos Estados Unidos da América pela sua consistência e equilíbrio. A nogueira ou walnut, que é uma madeira densa e pesada que partilha muitas das características associadas ao mogno. Tem um timbre quente e preenchido, mas bem mais firme que o mogno. A cor é lindíssima e a granularidade produz padrões muito apelativos visualmente. Encontramos a nogueira tanto na Europa como nos Estados Unidos e é muito usada em instrumentos premium por ter um timbre muito equilibrado e um visual peculiar. É bastante mais cara que o mogno, por isso é que não a vemos em produções em massa e é tão escolhida para corpos e braços como para largas e costas de guitarras acústicas pela sua projeção e sustain acima da média. O Corina ou Limba era a madeira de eleição das marcas mais notáveis do final da década de 50. É uma madeira exótica, mas económica, com tons quentes e ressonantes, com um timbre bastante equilibrado. Vem das Áfricas e é uma madeira leve, com boa granularidade, o que permite alcançar resultados estéticos muito bons. Não é amplamente usada, mas ainda assim encontra-se em modelos de muitas marcas. O incontornável rosewood é aquela madeira que todos conhecem das escalas e largas e costas da maior parte dos instrumentos. Sendo raro, não é impossível encontrar guitarras, todas elas fabricadas em rosewood, como por exemplo a icónica Fender do George Harrison dos Beatles. Tem uma sonoridade pesada e extremamente brilhante e o seu custo é bastante elevado. É utilizada muitas vezes com madeiras mais corposas para dar um equilíbrio natural ao timbre final dos instrumentos. Também é associada a escalas mais suaves e porosas, em disputa direta com o maple aqui pelos nossos dedos. Chegou a vez do poplar ou álamo, uma madeira abundante e barata, bastante dura, mas no campo das madeiras consideradas duras é talvez das mais suaves. É usada em modelos de gama média-baixa, especialmente em guitarras construídas na Ásia. Não é uma madeira particularmente ressonante, nem com um sustain assim considerável. É uma madeira sem grandes destaques, mas confere algum equilíbrio e é maioritariamente usada pelo fator preço. E pronto, cheguei ao fim deste mestrado em madeiras, que talvez te faça agora ter mais variáveis extras na hora de escolheres um instrumento. Falei das 9 madeiras talvez mais usadas na construção de guitarras e ainda assim ficaram muitas de fora, como o zebrawood, o ébano, o cedro, o pau-ferro, a cássia, spruce, enfim, são tantas, mas tínhamos aqui de começar por algum lado. Se tens alguma dúvida em relação a alguma madeira em particular, já sabes, deixa nos comentários que eu farei de tudo para te responder. Por hoje ficamos por aqui, obrigada por estarem sempre desse lado, até para a semana.